Eu acredito que a parte do CPF, né, do fortalecimento do CPF, porque não existe um CNPJ forte com CPF fraco. Então, eu acho que isso é fundamental, eu acho que em todos os nossos eventos a gente busca isso, o fortalecimento de cabeça de dono, porque a empresa é a cara do dono, então a gente precisa trabalhar isso. E como? Como que a gente fortalece o CPF? Como que a gente fortalece o CPF? Trabalhando a estrutura do dono, né? Então, assim, desenvolvendo o dono, trabalhando o autoconhecimento, direcionando o dono, mostrando o caminho, que é o nosso papel. O nosso papel de consultor é desafiar e mostrar o caminho correto. E ajudá-los a trilhar esse caminho. E aí é legal isso, porque a gente viu ao longo do ano que problemas acontecem, né? E muitos. Na nossa empresa, nas empresas do cliente, na sua empresa, problemas acontecem. E quanto mais equilíbrio emocional, quanto mais maturidade emocional o dono tem, ou seja, isso que a Daiane está falando, né? Quanto mais suporte, ou mais força que ela tem no CPF, mais estrutura ela consegue fazer para conduzir um CNPJ forte, né? As pessoas que tinham mais preparo emocional foram aquelas que resolveram o problema mais rápido. E aí, dia 1 vencido, nós aqui sentadinho, perninha cruzada, plenos. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Tivesse quase 10 horas de evento. Hoje a gente está aqui no finalização, né? Já acabou o nosso dia 1 do nosso encontro dos empresários, aquele bate-papo que a gente faz com os empresários para planejar 2026. Hoje foi o dia de trazer conteúdos novos para a gente trazer a narrativa, trazer argumentos, pontos a melhorar de cada um desses empresários. Foi um dia intenso, né? Um dia intenso, clientes de consultoria que precisam dessa atenção especial, né, diferente, com uma força, com determinação, com foco para planejar o ano que passou e rever tudo que foi feito ao longo de 2025. Né? Eu falei para eles agora no final, a gente estava, conversando, falei, a gente vem com uma expectativa sempre muito alta, né, do que a gente vai conduzir de evento. Fazer um evento para um cliente que já é cliente. Então, empresários, a Lúcia está com a gente há 13 anos, participando de eventos todo ano e trazendo. Então, é sempre uma responsabilidade grande. E um desafio nosso. Desafio, né? O que a gente vai trazer? O que vai agregar? Para agregar, né? E para não agregar simplesmente de um insight, mas que vai agregar para que eles implementem lá no dia a dia. E aí, a gente trouxe bastante coisa bacana. Eu fiquei feliz com o resultado que a gente entregou, então superou minhas expectativas do que eu queria fazer. Tu viu, o que foi foda hoje pra ti? O que tu, sabe, se a gente fosse listar aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente não vai resumir tudo que deu aqui para fazer, mas assim, do que a gente viu, quais são os 3 principais pontos assim que tu acha que, cara, isso que a gente falou hoje, ou isso que a gente viu de implementação, todo empresário deveria fazer ou precisaria ao menos olhar? Eu acredito que a parte do CPF, né, do fortalecimento do CPF, porque não existe um CNPJ forte com CPF fraco. Então, eu acho que isso é fundamental, eu acho que em todos os nossos eventos a gente busca isso, do fortalecimento de cabeça de dono, porque a empresa é a cara do dono, então a gente precisa trabalhar isso. E como? Como que a gente fortalece o CPF? Como que a gente fortalece o CPF? Trabalhando a estrutura do dono. Né? Então, assim, desenvolvendo o dono, trabalhando o autoconhecimento, direcionando o dono, mostrando o caminho, que é o nosso papel. O nosso papel de consultor é desafiar e mostrar o caminho correto. E ajudá-los a trilhar esse caminho. E aí é legal isso, porque a gente viu ao longo do ano que problemas acontecem, né? E muitos. Na nossa empresa, nas empresas do cliente, na sua empresa, problemas acontecem. E quanto mais equilíbrio emocional, quanto mais maturidade emocional o dono tem, ou seja, isso que a Daiane está falando, né? Quanto mais suporte, ou mais força que ela tem no CPF, mais estrutura ela consegue fazer para conduzir um CNPJ forte, né? As pessoas que tinham mais preparo emocional foram aquelas que resolveram o problema mais rápido. Eu chamo isso da maturidade do CPF, né? Então, assim, a gente chama isso ao longo da nossa vida, né? Poxa, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje antes, né? Então, o CPF, né? O empresário, ele precisa ter essa maturidade
para que ele consiga resolver os desafios do dia a dia, matar os leões diários que a gente sabe que tem, e é normal que isso aconteça, né? Eu acredito que em todas as empresas isso tenha, mas a condução desses problemas faz a diferença, né? Como que eu resolvo, a forma com que eu lido com eles, isso faz toda a diferença. E a gente vê isso com os nossos clientes, inclusive eu citei isso hoje, né? A força e a vantagem que os clientes de consultoria têm de ter alguém com que eles podem pegar o telefone e ligar, cara, tô perdido, não sei como fazer, preciso de uma resposta agora, porque muitas vezes a gente perde a rota e é muito fácil se perder. Então, quando eu tenho alguém para ligar, e a gente vê, né, que vários deles, né, te ligam, preciso de uma ligação de 5 minutos. E aquela ligação de 5 minutos, ela transforma um mês. Sim, foi 10h30 da noite ontem. Exatamente, eles transformam um mês. Por quê? Porque te colocam de novo na rota certa. Falou do matar os leões, né? Eu acho que faz todo sentido de escolher a maturidade, ela vem que você escolher com quais leões você quer matar ou quais batalhas você está disposto a brigar. A gente falou sobre problemas aqui, sobre superação, aprendizado, que foi a questão da construção do ano, né? A gente tem desafio, esse desafio vai gerar uma superação, um aprendizado, e a gente vai trazendo essa maturidade. Mas o lance é o quê? Que as pessoas que têm menos maturidade emocional, não sei se tu concorda, mas elas acabam comprando briga com quase tudo e tentando resolver tudo. E você não vai conseguir resolver tudo. Então o que a Daiane falou, eu acho que é um grande lance. Vamos pensar no CPF forte. CPF forte, primeira coisa, o que o CPF forte faz? Ele decide quais batalhas ele vai enfrentar. Decidindo quais batalhas a gente vai enfrentar, a gente sabe que a gente vai colocar força e intensidade naquela batalha específica. E as outras, não que a gente vai ignorar, mas elas se tornam menos relevantes. Isso que tu falou faz total sentido na questão do quê? Eu preciso me estressar por tudo mesmo? Eu preciso me estressar porque deu um problema com o produto? Eu preciso me estressar porque deu problema com o fornecedor? Que deu problema com a entrega? Eu posso entender que isso faz parte do processo. E eu não preciso colocar um peso de estresse nisso. Eu não preciso colocar a palavra problema em cima disso. Sim. Eu só posso colocar como algo a resolver. Né? Isso eu acho que traz essa maturidade e traz um pouco mais de leveza, porque senão parece que o dia é comum as pessoas falarem, né? Nossa, eu fico matando leão o tempo todo, eu fico apagando incêndio, né? A frase apagando incêndio ela é muito comum. E nem tudo é incêndio, isso faz parte do dia a dia do empresário. Isso é parte do jogo, uma empresa está em movimento, né? E o dono, o empresário, ele é quem a gente vai recorrer? Numa família, quem as crianças recorrem, não é o pai e a mãe? Né? Então, numa empresa, a quem a equipe vai recorrer? Aos líderes, aos donos. Então, só que eu não posso ter esse peso. A partir do momento que eu transformo isso, que eu ressignifico isso, eu acredito que começa a te trazer uma maturidade. E começa a entender e fazer as escolhas. O que eu preciso, né? Ter isso como estresse ou ter isso como algo mais importante a ser resolvido? E aí, quando a gente tem a questão de o problema, né? Quando tudo é problema, a gente cansa e a gente começa a encontrar culpados. Porque, que duas palavras que andam juntas, né? Problema e culpado. Porque quem foi culpado por isso? De quem é a culpa disso? De quem é a culpa disso? E quando a gente escolhe quais batalhas a gente vai enfrentar, a gente tira a questão dos culpados e a gente encontra responsáveis. E assim, a partir do momento que a gente tira o nome, né? O peso da palavra. Tira o nome. Isso não deu certo por culpa tua. Não, olha só. Você é responsável por isso. Todo mundo quer ser responsável por algo, né? Todo mundo se sente importante quando você é responsável por algo, você recebe um rótulo, você é responsável por algo, mas ninguém gosta de ser julgado porque você teve culpa. A culpa foi tua, não deu certo porque a culpa foi tua. Então, eu acho que essa questão desse vício de linguagem, com essa maturidade do CPF, trazer isso mais forte, realmente ele tem essa possibilidade de mexer o ponteiro, eu acho que é um grande ponto. E aí, eu complementando isso também, imaginando essa situação, né, numa empresa onde o dono ele fica esse tempo todo com esse peso do estresse, como fica o clima? Como que a equipe fica? A tensão que isso acontece. E a maioria das empresas hoje nos trazem, né, a questão de rotatividade, que as pessoas, né, contrata, já sai. Muitas vezes também a responsabilidade seria também do dono. Como que está o clima? Como que você está cuidando do clima da empresa? Sim, né? se você já chega na empresa derrubado, com aquela postura de que você já não aguenta mais aquilo ali, que é só problema, você já entra já com um clima de problema. Então, as chances de você mobilizar uma equipe para vendas, mobilizar uma ação num clima positivo,
vai ser muito menor. Se o dono já está assim... Se o dono está derrubado. E aí, acho que, aí entra naquele outro ponto, né? Que eu acho que uma coisa acaba sendo conectada com a outra, que um dos relatos aqui hoje no evento, e provavelmente de muitas pessoas que estão assistindo agora, se você tem um negócio, inclusive, você acaba centralizando muita coisa, né? E aí, quando a gente acaba sendo centralizador demais, a gente acaba resolvendo muitos problemas. E como que resolve isso? A gente falou de novo, né, sobre delegação. E o quanto que isso é importante. E eu estou falando aqui com delegação, com empresas maduras, que estão com a gente há muito tempo. E mesmo assim, tem donos de empresas aqui que ainda têm problemas com delegação por não terem liderados, né, os líderes ali da equipe, ainda totalmente capacitados. Por quê? Porque eu, como dono, eu resolvo, eu decido que eu vou enfrentar todos os problemas e fica pulverizando todo o problema para todo mundo. Quando a gente decide o que a gente vai fazer, eu chamo a Daiane e falo, olha, isso aqui vai ser contigo. Eu delego algo para ela, ela vai assumir isso como responsável e eu vou acompanhar, vou monitorar. Eu acho que a delegação, né, entendendo sobre liderança, entendendo sobre essa postura do dono, né, a gente falou do papel do dono na empresa, essa questão da postura, e ele aprender a delegar, não delargar, né, aquela jogar ali, eu acho que ele contribui diretamente com essa questão dessa maturidade emocional do CPF. Exatamente. Então, a gente percebe em nossos clientes, inclusive aqui hoje, né? As empresas que já têm essa postura, né, que tem esse dono com essa maturidade, o quanto envolvido ele está em algumas etapas. E o quanto ele tem tempo para fazer a empresa crescer, a pensar em estratégias, a pensar em planos. Ele não fica envolvido diretamente com coisas que os líderes podem resolver, que a equipe pode resolver. Então a gente vê a diferença claramente das empresas que mais geram resultados, são aquelas onde o dono conseguiu delegar, onde os donos conseguiram entender a nossa proposta, conseguiram fazer os nossos treinamentos, conseguiram apostar na liderança, conseguiram delegar e não delargar, como tu colocou, e hoje estão numa posição de fato dono. Não quer dizer que eles não trabalham, não quer dizer que eles não atendem cliente, não quer dizer que eles não estão na empresa todo dia. Sim, eles estão. Mas hoje eles estão em posições estratégicas, né? Eles têm momentos de estar em posição estratégica, sendo que lá, quando começaram, eles ficavam 99,9% no operacional. Sim. Né? E hoje eles estão muito mais no estratégico, fazendo a empresa crescer. Naquela cascata que a gente tem, né, do operacional, o tático e o estratégico, o nosso objetivo é fazer com que os nossos clientes tenham esse tempo de qualidade no estratégico, para fazer com que a empresa cresça e fazer com que os seus colaboradores também cresçam. Então foi muito legal hoje, né, a gente ter depoimentos e palestras, inclusive, de clientes, falando da jornada de crescimento da equipe. Né? Então isso é muito bonito até, né? A gente até se emociona porque a gente vê o quanto é um grande problema das empresas hoje, não só em Criciúma, não só em Santa Catarina, não só no país, hoje no mundo todo, que é a questão de equipe, né? A questão de lidar com a equipe, de lidar com as pessoas. E a gente ter hoje as empresas aqui trabalhando dessa forma, aumentando a equipe de uma forma muito consistente e fazendo com que a equipe esteja ali anos e gerando resultado e compartilhando com isso, fazendo que o dono consiga, sim, ficar no estratégico. Se a gente for olhar as maiores queixas, né, dúvidas dos clientes que a gente atendeu ao longo do ano, foram mais de 300 clientes nas imersões atendidas, nas consultorias individuais, nas mentorias e tal. Problema de condução de equipe, construção de equipe que funcione. Porque não é só ir colocando gente para dentro e trocando. Não, Isso é caro. Isso é caro, porque contratar errado custa caro, você tem que demitir, você perde processo, você perde tempo, você tem que fazer retrabalho, enfim, toda aquela cascata acaba acontecendo de que não deveria acontecer. E aí quando você traz as pessoas certas para o teu negócio, mas você traz as pessoas certas para o teu negócio, quando você tem clareza do que você quer para o seu negócio, quando o dono tem clareza do que você quer para o negócio. Eu acho que esse seria um outro ponto que a gente poderia colocar aqui, além do que a gente falou, para que as pessoas entendam, né, do que poderia implementar ao longo de 2026. Eu acho que essa clareza, esse brilho no olho, né, esse desejo ardente de querer alguma coisa de verdade.
não é um quase querer. E a gente, um dos pontos que foi colocado aqui, que foi sobre IA, né? Então, que é algo que não tem para onde fugir, né? Que as empresas hoje, e mesmo que eu não gosto disso, não tem, gostando ou não gostando, ela tá aí. Se a gente levar uns anos atrás, era questão da internet, né? Não, hoje é impossível viver sem internet, né? E a questão da IA também tá ali. Mas, levando em consideração mesmo a iatização, né? Que a gente vem colocando, o quanto a formação de equipe é importante. Para a aplicação, inclusive, da IA. Sim. Né? Então, não adianta a gente criar, eu vou botar IA, não, mas eu preciso de equipe para isso. Não dá para crescer sozinho. Não dá para crescer sozinho, não dá para criar meta sozinho, não dá para criar meta para não ter quem vai te ajudar a atingir. A gente precisa crescer com gente boa do lado, sabendo para onde a gente está indo, gente boa do lado sabendo e querendo ir para onde a gente está indo, só que para que eu consiga trazer gente boa, querendo ir para onde a gente está indo, compartilhando os nossos valores, a gente precisa saber para onde a gente vai. E aí, a gente precisa saber ter essa direção clara, né? E eu percebo assim, né, o quanto no final, onde tu entregou as placas, né, o quanto a gente vê de pessoas que, mesmo que iniciaram, né, há 2 anos, há 1 ano, quanto já cresceram? E elas já tinham uma trajetória muito longa antes de nós, antes de entrar na consultoria. Elas já faziam coisas, mas o quanto tu tem uma direção certa, né, o quanto mostrando de fato é esse o caminho e tendo alguém que te acelere, o quanto é mais prático e mais barato no final, né? Sim, porque assim, é o que a gente fala, a pessoa, você sozinho, você vai no seu ritmo, na sua velocidade, quando você quiser parar, você para, quando você quiser acelerar, você acelera, ou seja, você depende única e exclusivamente das suas provocações. Você está afim, você não está afim. Quando você tem alguém do seu lado te conduzindo, trazendo clareza, trazendo não só clareza e motivação, mas trazendo ferramentas, complementando com habilidades que você não tem, para a gente conseguir acelerar o processo. Qual o nosso objetivo, numa processo de consultoria? Fazer com que os nossos clientes eles consigam ir mais rápido e mais longe do que conseguiriam ir sozinhos. Como que a gente faz isso? Aí, toda a nossa caixa de ferramentas que vai trazendo questões técnicas, questões comportamentais, mas esse é o grande lance. Por isso que, a gente passou aqui a trajetória, desde quando a gente começou a validar a metodologia, não sei quanto tempo você conhece a gente, se é o primeiro vídeo que você está assistindo, ou quanto que você já viu, mas, a gente está com um processo de consultoria há quase 15 anos, fazendo somente consultoria. Em 2015 a gente desenvolveu uma metodologia e começamos a testar essa metodologia dentro de alguns clientes que a gente já tinha, começamos a organizar esse processo, começamos a validar. 3 anos depois, a gente tinha uma metodologia validada e a gente entrou para um processo de escala, de crescimento em grupo, com mais clientes, Hoje eu compartilhei, inclusive, ali, vamos dobrar o faturamento de 8 empresas em 2018. A gente colocou uma propaganda ali que a gente fez em 2017, final de 2017. Vamos dobrar o faturamento de 8 empresas em 2018. Super ousado, né? Em 2018. Legal. Mas naquele ano a gente dobrou o faturamento de 14 empresas. Então, quando a gente fez aquilo ali, a gente viu que, tá funcionando. Ou seja, não é só papo, não é só conversinha, não é só motivação, não. Existe algo por trás, existe uma metodologia. E aí a gente começou a otimizar essa metodologia, começou a ajustar essa metodologia, começou a aplicar isso com os clientes e as coisas começaram a performar. Esse ano, a gente colocou 1,2 bi de resultado acumulado nos clientes, é um número para se respeitar. A gente tem empresas que fizeram ali seus primeiros 300, 400 mil reais no ano, que romperam uma grande barreira de crescimento para aquele modelo de negócio. E a gente tem empresas que fizeram 30, 35 milhões ao longo do ano, seguindo os mesmos princípios de consultoria, as nossas metodologias, os mesmos princípios que a gente aplica. E muitas coisas do que a gente falou aqui, em termos comportamentais. Porque o objetivo aqui não é trazer questões técnicas, porque o técnico ele depende muito da especificidade de cada negócio. Até porque, se a gente for perceber, muitas empresas que já estão no mercado aí há 20, 30 anos, empresas que a gente tem aqui que são empresas familiares, que estão inclusive na 2ª geração, a forma que eu geria uma empresa, que eu administrava uma empresa há 10 anos atrás, ela não pode ser a mesma de agora. Há 5 anos. A forma que você lidava com a sua equipe há 5 anos atrás não é a mesma que agora. A forma que você vendia
há 5 a 10 anos atrás não é a mesma que agora. Só que muitos empresários ainda insistem no mesmo método, no mesmo modelo e querem ter resultados expressivos, né? E aí eles chegam para nós muito desanimados, né? Não sabendo o que fazer, achando que aonde que estão errando, o que precisa ser feito. Na verdade, precisa, como tu falou hoje para o pessoal ali, muitas vezes essas empresas elas só precisam de uma folha branca, né? Para começar de novo e começar a ir da forma correta. Porque eles vêm insistindo em fazer as coisas do mesmo jeito, mesmo sabendo que o resultado não é certo. Então é totalmente incoerência. Você faz de novo, testando um erro, né? Eu gasto... É porque também é o que eles sabem fazer. Eu gasto tempo, dinheiro, e aí energia, dedicação, tudo, tentando resolver algo, ou consertar algo que está quebrado. E muitas vezes a gente pega no nosso processo, uma folha branca, para a gente começar a empresa hoje, né? É resgatar, sabendo, ali ainda tem força, tem paixão, tem vontade, que é o que mais precisa. Uma empresa sem força, sem paixão, sem tesão, sem vontade, ela não existe. Quando eu pego um dono que ainda tem isso, só que ele não sabe o que fazer, é a gente dar uma folha branca, a gente mostrar um caminho e ajudá-lo a seguir. Da folha branca, esses dias eu estava conversando com um dono de uma empresa, a gente estava alinhando aí algumas estratégias e eu falei para ele o seguinte, olha só, se você estivesse montando a empresa hoje, né, está começando a empresa hoje, mesmo negócio, mesmo segmento, tal, não sei o quê, todos os colaboradores que você tem ali, quantos desses colaboradores você recontrataria para essa empresa nova? Cara, ele olhou para minha cara e falou assim, nenhum. Falei, então tu tem um baita problema. Se você não contrataria nenhum, quer dizer que hoje, na empresa que você tem hoje, você suporta todos os funcionários que você não contrataria de jeito nenhum. E aí ele falou, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E olha como isso é importante, né? Para quem já tem uma operação rodando. Chave, né? É que assim, cara, às vezes a gente está suportando algo que, sabe, se a gente fosse começar uma folha em branco, a gente não suportaria, a gente não faria daquilo ali, ou faria de forma diferente. Então o convite é que você faça de forma diferente, que você pense de forma diferente. A gente costuma falar que o nosso comportamento, ele representa aí 80% dos nossos resultados. Não é só a ferramenta que vai fazer, é você entender o que a gente está falando aqui nesse vídeo, o que cabe para você, o que você faz sentido você implementar, o que faz sentido você ajustar, mas não é o próximo curso, não é a próxima ferramenta, o próximo hackzinho de negócio. Próximo vídeo no YouTube. A próxima dica sobre um funil novo de vendas, não é isso que vai fazer você performar melhor. O que vai fazer você performar melhor em 2026 é você decidir performar melhor. Em cima dessa decisão, você tomar medidas que vão fazer que você melhore seu comportamento, sua atitude, a sua intensidade nas coisas, que é o que a gente espera, né? Que você, assim como a gente desejou para os nossos clientes, que você faça aí, que você construa um 2026 muito melhor que você construiu em 2025. Tá bom? Acho que é isso, né? Esse bate-papo vai ficando por aqui e a gente vai voltar. A gente está numa nova fase aí, conteúdos novos, interessantes. Se fizer sentido, se fez sentido para você, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa a gente saber de alguma forma, comenta aqui, manda mensagem para a gente que a gente vai gostar de saber e para incentivar também a gente saber que está no caminho certo e construir ainda mais conteúdos, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. E vem muita coisa boa por aí, né? Vem, sempre vem. Sempre vem.